Graça e paz, queridos. Amém. Todos abençoados. Amém. Conseguimos chegar na casa do Senhor nesse dia que foi simplesmente maravilhoso para o ministério, onde o Senhor agiu desde a primeira reunião do dia de hoje até o exato momento que Deus está operando. A gente vê o Senhor operando. Hoje lá no Recanto Campo Belo me surpreendeu o que o Senhor fez, levando aquele número de pessoas que a gente não esperava sem esperar, mas o Senhor fez levar muita gente para o culto de hoje. Não tinha lugares para sentar-se na igreja, as pessoas ficaram em pé e não ficou muito tempo sentado também o povo não, porque foi o momento da libertação. Logo estavam todos à frente realmente recebendo oração. Era muita gente para a pastora Cláudia orar, mas ela que tinha consagrado e lutado por aquele momento, Deus tinha mostrado daquela maneira para vencer o inimigo, e ela orou por todos com detalhes, não foi algo assim, orar por orar. A pastora Cláudia falou assim: olha só, realmente quando eu vi que a pessoa não queria libertação, eu não perdi tempo, ela falou, mas quando eu vi que a pessoa queria libertação, eu realmente me dediquei mais tempo na oração. E nós pudemos ver pelo suor que saía dela, até o Augusto e eu brincando, né? Podia ter pego o lencinho e doado, né? O lencinho, né? Brincando. Mas realmente ele tinha virtude até no suor, a gente podia ver isso. O poder de Deus estava assim, tremendo. A gente que estava ali, né, amor, no bolinho da oração, né, Haru? A gente estava próximo à pastora Cláudia, segurando o óleo, outro segurando o microfone, outro indo em volta igual eu fui, né? E fazendo um pouco de tudo. Gente, a gente via a presença de Deus, a gente sentia os pastores que estavam em cima, a gente sentia ali, estava uma fornalha do poder de Deus. E as pessoas caindo endemoniadas, muitas a pastora não deixou cair, a gente viu que ela segurou por detrás da pessoa e não deixava cair, porque alguns eram que frequentam a igreja, ela não quis que caísse mesmo, mas outros precisavam daquele trabalho de libertação mesmo, de cair e o diabo sair. E foi um super culto que eu tenho que testificar em nome de Jesus Cristo. Alguns realmente não quiseram libertação, e quem não quer, Deus não é obrigado a entrar. Mas a maioria quis a libertação, a maioria acreditou na mudança que Deus estava ali fazendo, e eu sei que Deus fez muita mudança, começando do meu próprio coração. E o coração da gente vai ficando mais aliviado, mais firme, mais feliz na presença de Deus, e começa pela gente a mudança. Foi um culto que foi sobrenatural, e eu espero que ele se repita por todos os domingos, não o mesmo formato, né, do culto, mas que o poder de Deus continue sendo derramado em todos aqueles que querem a libertação, em todos aqueles que desejam. O Senhor tocou no coração das pessoas para levarem visitas também. Então houveram pessoas que não eram da igreja, nunca tinham pisado na igreja, e Deus manifestou a presença. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra, caindo endemoniados, sendo libertos. Muita presença de Deus, é muita presença de Deus mesmo. E não joga fora a bênção que receberam nessa manhã, né, no primeiro culto. Não joga fora, porque ninguém merece que a gente jogue fora a nossa bênção, sabe? Ninguém merece isso. Às vezes a gente joga fora por um marido, por uma esposa, por um filho, por um amigo, por um parente. Ninguém merece isso de nós. Quem merece é a nossa fidelidade a Deus, e nós vamos manter essa fidelidade em Deus. Porque para mim, não interessa meu marido ser fiel para mim, eu quero que ele seja fiel a Deus. Porque meu marido sendo fiel a Deus, ele vai ser fiel a mim. Porque quem ama a Deus não me trai. Quem ama a Deus me ama. É impossível uma pessoa me amar sem amar a Deus. Eu acho que em algum momento a pessoa vai falhar comigo. Mas se a pessoa tem Jesus em primazia, em primeiro lugar, essa pessoa vai ser dominada. Como eu posso querer estar em primeiro lugar na vida de alguém, seja da pastora Cláudia, minha mãe, seja do meu esposo, o Elias, seja quem for das minhas ovelhas, eu não posso estar em primeiro lugar na tua vida de maneira alguma. Porque isso vai trazer falha, isso vai trazer possessão, obsessão, desgraça, morte. Mas se Jesus estiver em primeiro lugar na vida de vocês, eu sei que meu Deus não vai deixar para fora do teu coração. Eu sei que o Senhor vai deixar um lugar no teu coração para me amar, porque quem ama a Deus sabe amar o próximo. É ou não é? E eu quero que esse amor não saia do teu coração, não deixe essa alegria sair do teu coração. Põe Jesus em primeiro lugar.
dinheiro a mais no dia do aniversário dele, né? Às vezes por dinheiro a mais a gente se acaba, se mata. Ele deu um valor de um dinheiro a mais para ela, mas era considerável esse valor, ainda falei para ele. Mas entre nós, né? Por um dinheiro a mais a gente perde a paz, perde a unção, perde o raciocínio, às vezes que a gente tem no Senhor. Falo por mim mesma. Quantas vezes eu achei que eu, por um tostão a mais, eu ia trazer para a obra de Deus, aquele dinheiro a mais, Eu aprendi que quando eu estou fiel, o Senhor abastece. Olha, no finalzinho vou pedir para o meu esposo até fazer uma oração no meio da pregação, mas eu vou continuar mais um pouquinho aqui, ó. Uma época, tinha uns dizimistas na igreja. Um trabalhava num cargo bom, tinha um dízimo bom. O outro tinha uma pequena empresa. O outro tinha um pequeno negócio. E eram pessoas que eram dizimistas fortes. Meu pai, na ocasião, era vivo, estava na atividade total. Eu era uma ajudante. Eu não era uma pastora, eu era uma ajudante. E era gostoso ser ajudante da obra, viu? Muito bom era ser. De repente, assim, essas pessoas dizimavam, ofertavam, mas elas, por outro lado, sugavam muito do espiritual nosso. Sugava do missionário, sugava de nós como pastora, no trabalho não. Eram pessoas que levavam a gente contrário à palavra de Deus. É muito perigoso pessoas que nos levam contrário à palavra de Deus. Então a pessoa chegava assim, com um envelopezinho, às vezes tinha um cidadão que levava até em casa o dízimo. Ai que horror, né? Pessoas que levam na casa do pastor o dízimo. Tem que levar na igreja. Aí chegava assim, antes do culto, olha, eu estou vindo entregar meu dízimo, que eu estou muito cansada, hoje eu não vou no culto, mas sabe, e junto com o dízimo, o cidadão tinha a coragem de cortar um jornal e trazer, cada sábado ele trazia um pedacinho da história de um santo aí da igreja romana. A gente não se conformava com aquilo, a gente não se conformava. Atrás daqueles dízimos tinha assim, olha missionário, você não fala aquilo não, porque aquilo lá pagou a minha esposa. Você não fala aquela outra coisa, porque está indo contrário, sabe, a minha filha. Cada um vinha com essa história. Chegou um momento, nós não aguentamos aquilo. A gente via que aquele dinheiro entrava na igreja, a igreja continuava com o telhado caindo, a igreja não conseguia comprar um novo imóvel. Para pagar as contas da igreja era um absurdo de difícil. O carro do pastor era furado, assoalho, nunca tinha gasolina para colocar. Era mais ou menos assim para pior. Nós três nos rebelamos. Falamos assim, esse dinheiro que está entrando não é um dinheiro bendito, é um dinheiro maldito. Não está vindo de bom agrado para a obra de Deus. Ele, antes de trazer e acrescentar, está tirando. A gente orava em cima do dinheiro, a gente acreditava, mas não era uma coisa boa, gente. Até que chegou um momento que a pastora Cláudia aguentou e falou, olha meu irmão, se você quiser levar o dízimo, você vai pôr lá na salva, lá no altar. Para começar, não é na minha casa. Segundo, se você dá o dízimo, você não vem exigindo coisas contra a palavra de Deus. A pastora simplesmente mandou o cidadão se retirar junto com o dízimo dele. E se você não está feliz, você pega você, seu dízimo e toda a sua família e vai procurar outra igreja. Olha, infelizmente na época eles não fizeram isso. Demoraram um bocado para ir procurar outra igreja. E ficaram. Esse um dos casos. Aí chegava outro cidadão e trazia as coisas para a cantina, e trazia as coisas para a limpeza, e vinha com dízimo. E a gente percebia que aquilo não rendia, cansava o dobro, tinha alguma coisa errada na história. Era o pecado. O pecado de querer moldar a igreja conforme a vontade deles. Então o diabo faz isso na tua vida também. Ele te oferece um dinheiro a mais para te moldar. Ele te oferece uma estadia a mais para te moldar. Ele te oferece uma casa melhor para te moldar. Está entendendo? Amém. Falei isso para uma irmãzinha ali adulta. Falei, gente, não vende a primogenitude. Porque às vezes por uma laje a mais na vida da gente, a gente perde a paz. Hoje ela concorda comigo, né? Porque eu falo, não, pastor, é bênção. Eu falei, não é bênção. O que vem pelo pecado não é bênção. O que vem pelo Senhor é bênção. É isso, Dulce? É isso mesmo. O que vem pelo Senhor é bênção. O que vem pelo pecado não é bênção. Só o que vem pelo Senhor.
Está entendendo? Amém. Então, de hoje em diante, toma posse da tua vida. Toma posse da tua bênção. Às vezes vem uma oferta para você, meu amado, minha amada, no seu serviço, vem uma oferta na porta da tua casa, vem uma oferta na tua vida cotidiana, seja para que área for. Você vai ganhar um tostãozinho a mais fazendo aquele biquinho. É aquele biquinho que vai tirar teu bico de fazer para o Senhor e adorá-lo. É aquilo que vai arrancá-lo da presença de Deus. Está entendendo? Amém. E eu falo isso para o meu esposo, eu falo isso para a congregação, falo isso para mim mesma. Se acalma, se acalenta no Senhor, porque mais vale um pouco com Deus que muito se faz. Se o Senhor vestiu os lírios do campo, Ele vai me vestir também. Se o Senhor cuida dos pardais, Ele vai cuidar de mim também. Porque eu tenho mais valor do que muitos pardais. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. Não minta para conseguir alguma coisa, porque Deus, Ele tem mais para a tua vida. Não use da mentira, não use do engano para você conseguir um status a mais, ou você conseguir uma amizade a mais. Os adolescentes, as crianças, às vezes você, para conseguir uma amizade a mais, você tem que ter o celular que saiu na moda. Se alguém te valoriza pelo celular, manda essa pessoa embora da tua vida. Se alguém te valoriza pelo carro que você tem, sai fora dessa pessoa. Se alguém te valoriza pelo tênis que você calça, vai embora de perto dessa pessoa, porque tem um Deus que te valorizou quando você não servia para nada na sociedade e te deu um cargo, te deu uma vida, te deu uma saída. Esse é o teu Deus. Quando você não tinha carro para andar, quando você não tinha vida para ir, quando você não tinha sapato para calçar, quando você não tinha nada, Deus te deu alguma coisa. Verdade. É ou não é? Verdade. Então, não pense que o Senhor vai tirar alguma coisa de você. Elias, antes que você fique ansioso, vem fazer tua oração. Vem. Para que você não fique ansioso. Não pense que Deus é igual às outras pessoas. Deus te valoriza diferente. Amém? Amém. Senão você vai ficar ansioso. Paz, amados. Amém. Antes de mais nada, estou completando aniversário de casa, de nascimento. Estou 1 ano já na igreja agora, posso dizer. Eu estou muito feliz com isso. Que eu já conhecia Jesus há muitos anos atrás, mas eu fui criado na religião. Por mais que eu fosse evangélico, há certas religiões, mesmo sendo evangélicas, elas fazem a gente olhar para o homem, pelas profecias que o homem coloca para você ver. Você olha para o homem, não para Deus. Por mais que você tente buscar Deus, você sempre está olhando o homem. Quantos cultos que eu fui, que eram congressos, festas dentro da igreja, o pregador tal vai estar lá, então vai estar uma bênção, mas por causa do pregador. Sendo que aqui eu aprendi assim, tanto 10, tanto a igreja cheia, aqui eu conheci a palavra do Senhor Jesus, a verdadeira palavra de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, de não olhar para o homem, e sim para Jesus. Podemos olhar os homens da Bíblia, os exemplos. Acabe foi um homem fraco, Jezebel, uma mulher com espírito assassino, que não poupava nada para conseguir o que queria, Eliseu, que pegou os dons dobrados de Elias, sendo que Giasse, que estava com ele, do lado desse profeta maravilhoso, só fazia besteira, que tanto que acabou com lepra. Então, muitas coisas eu aprendi nisso. Você vai olhar para a palavra e não para o homem, que o inimigo ali fora, o espaço é tamanho, largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição, que o inimigo nos ilude de uma maneira tamanha, tão bela, ele coloca tudo que nos mais agrada, mas é que nem um computador. Você olha aquela tela maravilhosa do computador, aquela proteção de tela, mas quando você vai fazer algum programa, você vê que máquina velha que é na verdade. Assim é o diabo te enganando, me enganando. Então a gente fica muito esperto. Nós aceitamos Jesus Cristo, é estreito o caminho, é difícil, tem aquele preço a se pagar, mas vale a pena ser fiel,
vale a pena mesmo seguir, mesmo com lágrimas, mesmo você caindo, você se levanta, porque tem um Deus Todo-Poderoso que te ama, deu a vida por você. Aprendi aqui que nós somos o templo do Espírito Santo, que muitas vezes, se a gente não aceitar Jesus como é para ser, a gente continua sendo apenas um túmulo com eu morto, fedido, podre. E só isso que a gente vai ver. Se você não é o templo do Espírito Santo, você só tem esse túmulo ali que tem o teu velho enterrado. E só vai feder na tua vida. Então, se a gente refletir mesmo, a gente vai ver que vale a pena seguir esse Jesus Cristo, esse Deus fiel. Às vezes você leva certos açoites que Jesus mesmo te dá, mas é para corrigir você. Você tenta caminhar sozinho, Jesus deixa, mas você só leva tombo, você só vai se ferrar. Então sempre segura nas mãos de Deus e vai, porque esse é o verdadeiro caminho, sempre o templo do Espírito Santo. E aqui nós subimos com Jesus. Às vezes as palavras são doídas, mas vale a pena. Já ganhei muito puxão de orelha de Deus para mim, mas me corrigiu. Cada vez eu estou aprendendo mais. Há um ano atrás, quando eu vim carregado de defeito, eu vim com traumas, com teimosia, meu velho eu estava reinando. Agora, a gente sempre está em trabalho de libertação, mas se você deixar Jesus, vai te mudar, vai te colocar no lugarzinho certo. Você é um escolhido desde o ventre materno, eu creio nisso, porque aqui eu estou aprendendo mesmo, seguir a Jesus, olhar para Jesus e só obedecer a Jesus Cristo. O diabo está aí fora. Quantas vezes a gente ora para Deus e quantas vezes você ora para o diabo? Que eu digo orar para o diabo é o quê? Falar mal, a querer as coisas que não é da Bíblia, que Jesus manda. Isso é uma oração para o diabo, por isso que o mundo está perdido lá fora. A oração para o diabo é tamanha que é atendida. A chave da oração abre qualquer porta. Ou você ora para Deus ou para o diabo. Há só dois caminhos, do bem e do mal. Então você vai orando para o inimigo, vai falando mal, vai tendo um vício, vai se prostituindo, vai fazendo alguma coisa. Isso é uma oração para o inimigo e não para Deus. No momento que você ajoelha para Deus, consagra a Deus, louva a Deus, tudo isso vai te fortalecer para uma nova vida, uma fidelidade com Deus. Aí você é fiel em tudo. Se você desviar para a esquerda, para a direita ou lá para trás, você está ferrado. Não tem como prosseguir mesmo. Você tenta mesmo com a carne, não dá certo. Jesus tem muito mais para você. Abra os olhos enquanto ainda é tempo, que graças a Deus, Deus me poupou. Vivi 40 anos lá fora, tentei ir para outra igreja, mas não deu, porque eu olhava o homem, eu olhava para a religião, e aqui não, aqui é ensinado mesmo. Não estou puxando o saco da igreja, porque eu sou casado com a pastora, sou genro da pastora Cláudia, mas aqui eu aprendi mesmo, falando de coração mesmo, que aqui vale a pena. Podemos ser um ministério pequeno, mas é um ministério verdadeiro, um ministério forte. É pequeno, mas nada derruba. Pode vir um vento forte lá fora, pode vir fofoca, pode vir o que for, mas a gente permanece em pé, porque nós cremos mesmo. Aqui tem libertação para quem quer, e hoje foi testemunho disso. Houve libertação, só não houve libertação para quem não quis. Então permaneça nesse caminho, que vale a pena estar nessa igreja, nesse ministério, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir para Deus, para que Deus molde, que Deus nos visite, que o Espírito Santo trabalhe essa semana nos nossos corações, que Ele faça a vontade dEle, não a nossa, porque muitas vezes a gente só quer pedir, mas a gente não quer fazer a vontade dEle. Ele tem tanto para nos entregar, tantas coisas boas, só que nós não queremos. Jesus, manda ir para cá, nós vamos para lá. Jesus, se você fizesse isso aqui, você teria já, mas não. Você vai para outro caminho, você não quer, porque a culpa é nossa. Deus nos amou primeiro, e se alguém ama esse amor verdadeiro, Ele não vai negar nada para nós. Ele dá tudo para nós. É nós que não queremos. Aquele Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo da morte é o mesmo que está aqui. Não podemos dizer que a igreja mudou. Nós mudamos. O Espírito Santo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Ele foi, Ele é e será para todo sempre. Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Então basta nós agarrarmos essa chance. Nós aqui somos mais que vencedores. Nós temos essa esperança aqui. Deus nos ama. Nós estamos aqui para pegar essa fartura, esse alimento sólido, esse alimento
vivam para toda a eternidade. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós poderíamos estar mortos lá. São Paulo é uma terra violenta. São Bento do Sul, que eu vi, é uma cidade violenta. Houve assassinos nos meus vizinhos lá. Não é a cidade que vai fazer a cidade ser violenta, é a proteção de Deus que vai nos guardar, vai nos guiar. Então Jesus nos ama do tamanho, a gente não percebe, a gente não se toca desse verdadeiro amor que Deus tem para nós. Então essa semana vamos refletir sobre isso. Deus tem muito mais para cada um. Cada um aqui tem suas bênçãos. Não adianta eu querer a bênção da Sandra ou ela querer a bênção da pastora Raquel. Cada um tem a sua bênção, como é para ser, cada um é suficiente mesmo, saciado nessas bênçãos que Deus tem. Se a gente pegar o que Deus tem para nós, a gente vai viver sorrindo, vai viver pulando de alegria, do que olhar para o lado e querer a bênção do outro, querer saber o que o outro está fazendo. Aí já é oração para o inimigo e você já está indo para outro caminho. Amém? Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, viemos aqui mais uma vez te agradecer por esse milagre que é a vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa chance que Tu nos tem dado, que muitas vezes não enxergamos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Faça-nos, Senhor Jesus, o templo do Espírito Santo. Lava-nos com o Teu sangue puro, Jesus. Porque só Tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Entra nos lares, Jesus, que ainda não tem como a Ti como Salvador, Senhor, para toda a vida, Senhor Jesus. Dai-nos a força de prosseguir essa semana, Senhor Jesus, para que podemos falar do Teu amor, gritar que Tu nos ama, que Tu tem amor para todos, Senhor Jesus. Que possamos enxergar, Jesus, as ciladas do inimigo, as ciladas que o inimigo tem para nós e nós não queremos enxergar, Senhor Jesus. Abre esses nossos olhos, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes, Jesus, temos um passo para a morte, Jesus, mas Tu, Jesus, nos para e nos dá ainda mais uma chance, Jesus. Então, por essas pessoas, Jesus, tenha, Jesus, mais paciência, Senhor Jesus, porque pode ser a última chance, Senhor Jesus. E agradeço, Jesus, pela minha família, por ser tão abençoada. Te agradeço, Jesus, por Jesus eu ser uma pessoa tão abençoada, porque Tu me guardasses até aqui. Abençoa, Jesus, cada pessoa que está aqui, seus familiares, suas parentelas, Jesus, que todos possam ter uma chance, Jesus, de um dia poder Te abraçar. Ó Deus Todo-Poderoso, escreve os nossos nomes no livro da vida, Senhor Jesus. Que muitas pessoas, Senhor Jesus, quem sabe poderia ser o último culto delas aqui, Jesus, mas renova a vida dessas pessoas, Jesus Todo-Poderoso. Abençoa a pastora Cláudia, Jesus, para que possamos ter mais cultos como o de hoje à tarde. Encha, Jesus, as igrejas, que possamos ter culto a cada dia, porque o templo é Teu, Jesus. Queremos trabalhar para Ti e não para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, unge principalmente a minha pastora e esposa Raquel. Ó Deus, que tem, Jesus, doado tanto por essa igreja, que com ela eu tenho aprendido, que muitos têm aqui aprendido, Jesus. Não é pela carne dela, mas é através do Teu fruto do Espírito Santo, que Tu fala através da boca dela, Senhor Jesus. Há açoites, há palavras doces, mas que vem de Ti, não dela, Senhor Jesus. Faça com que as pessoas entendam isso. E eu repreendo Satanás, Tu, Jesus, que Tu podes tudo, então repreenda esse Satanás que sempre quer ver ela no chão, ela morta, ela sem filhos, ela com um casamento infeliz. Ó Deus, porque nós temos a Ti e não servimos ao Satanás, Senhor Jesus. Então repreenda todo o mal no meu casamento e no casamento de quem estiver aqui, Jesus. Faça agora esse milagre, Jesus, em todos os casamentos que estão aqui, Jesus. Una cada vez mais, Senhor Jesus. Repreenda, Jesus, esse demônio devorador que é esse devastador de lares, Senhor Jesus. Em Teu nome Te agradecemos pela Tua presença aqui também, Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Gostoso testificar, né? Gostoso. Já é a oração de hoje que foi feita em você, porque eu conheço meu esposo, ele para contar alguma coisa, ele demora bastante para desenvolver, e ele falou com agilidade aqui, com rapidez. Parabéns. Como o Senhor é maravilhoso. Não, gente, abra comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Então, com a sua Bíblia.
Aleluia. Glória a Deus. Abriram? Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? Ó, presta atenção, Jesus está conversando com os discípulos. Aí o apóstolo Pedro vai dar uma resposta muito bonita. Jesus vai elogiar. Então vem aquela pergunta assim: uma pessoa acaba de fazer algo inspirado em Deus, depois ela pode falar uma coisa assim que não tem nada a ver? Acontece sim. Por isso que nós temos que estar de atalaia. Nós temos que estar igual Jesus Cristo estava no caso de Pedro. Porque o ser humano, gente, é falho. Isso é normal. O ser humano falha. Com certeza. E horas está cheio de Deus, horas às vezes está na carne. Então, o apóstolo Pedro ele falou uma coisa que não era dele, não era da carne, era do Espírito. Glória a Deus. Mais pra frente ele fala uma abobrinha. Aí você fala: mas pastor, acontece? Acontece. Só que eu não quero ser como o apóstolo Pedro. Foi nesse momento, eu quero ser depois que ele recebe o Espírito Santo. Oh, viva Deus. Eu não quero fazer igual o apóstolo Pedro, ter um estalo sobrenatural das coisas de Deus e depois falar uma besteira. Eu quero ser como Jesus foi nesse momento. Saber elogiar a parte boa e repreender a parte mal. Está entendendo? Amém. Leia comigo então. Então Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem eles falam que eu sou? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então, queridos, Jesus era Jesus de Nazaré, Jesus o filho do carpinteiro, mas Jesus o Cristo ninguém falava. Lembro bem que foi bem o pastor Alfredo, meu avô, que falou assim: ninguém falava que Jesus era o Cristo. Cidadão herdei dele. Ninguém falava que Jesus era o Cristo. Foi o apóstolo Pedro que reconheceu, que até então não reconhecia. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Vou falar na linguagem de hoje. Pedro, não foi a tua carne, não foi revelado por homens, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. Você soube isso pelo Espírito de Deus. Maravilhoso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Além do apóstolo Pedro ter falado algo que veio pelo Espírito Santo, o Senhor deu uma determinação, uma profecia, que através dele a igreja do Senhor seria erguida. E foi ou não foi? Foi. Porque enquanto Tiago estava sendo morto à espada, o apóstolo Pedro estava saindo da prisão e a igreja do Senhor sendo edificada. É ou não é? Continua. Eu te darei as chaves do reino dos céus, no 19. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, o Senhor mostrou para Pedro algo que ele ainda não tinha mostrado para ninguém. O meu nome liga e desliga, Pedro. Você vai conseguir orar em meu nome, e tudo que a igreja pedir, quer dizer, sobre você edifiquei quem? A igreja. Sobre esta pedra edificarei a igreja, e tudo que a igreja ligar na terra estará ligado no céu, e tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Pedro passou a representar nós, a igreja. Está entendendo? Amém. Porque a igreja romana fala assim, que Pedro tem a chave, tem que pedir para Pedro, porque o que ele liga, o que ele desliga, não tem nada a ver. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E Pedro, tá a chave, tudo que ligares e desligares, porque tu és agora a igreja. Entendeu? Amém.
Amém? Amém. 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia para ir. Então Jesus começou, olha, depois que ele explicou isso, gente, eu vou ter que ir para Jerusalém. E sabia que lá eu vou enfrentar os sacerdotes, os anciões, os príncipes? Gente, eu vou para Jerusalém e eu vou ser morto. É lá que eu vou ser morto. Gente, eu vou ter que ir para Jerusalém. Sabe quando a gente está entre turma e começa a falar? Gente, eu vou ser traído. Gente, aquela pessoa que é o meu mal. Sabe aquilo? E as pessoas ficam assim, até que um no meio se irrita e se levanta. Quem se irritou e se levantou foi o apóstolo Pedro. Então Jesus, ele falava, igual fala assim, Elias, aí eu naquele lugar tem, não sei, vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho que ir. Mãe, eu tenho que ir, mas lá, sabe? Jesus estava assim, igual a gente fica. Daí, mas mesmo assim, ó, eu vou lá, os anciões, os príncipes, vão me prender, vão me matar em Jerusalém, mas tudo bem, no terceiro dia eu vou ressurgir. Mas, gente, ele ia passar pela morte e pela dor. Está entendendo? Amém. Aí no 22, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não parece bonita, igreja? Olha para mim. É igual se eu estiver reclamando assim, gente, eu vou para um lugar e eu vou ser morta lá, mas sabe, depois eu vou ressuscitar. Aí o apóstolo Pedro pegou e falou assim, a parte do Senhor: Ô Senhor, tem compaixão de ti, Senhor? Nenhum mal pode te acontecer lá, nenhum mal acontecerá lá. Mas, gente, aquilo que estava nas profecias em Isaías, que Jesus tinha que padecer em Jerusalém, que ele tinha que ser morto por amor de nós, que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. É ou não é? Mas parecia uma coisa boa. Quando você vai passar por alguma coisa e alguém interfere, você fala, é mesmo, né? Tadinho de mim, eu vou morrer lá em Jerusalém, eu não mereço isso, eu não vou permitir isso acontecer comigo. Jesus não, ele não caiu nessa lorota não. Jesus não caiu nesse agrado. Jesus chegou e falou assim no 23, ele porém voltando disse a Pedro, ele não falou Pedro para trás de mim, ele falou, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora eu vou fazer um flashback aqui, não era pregação. É o mesmo Pedro que Jesus tinha edificado a igreja sobre ele. É o mesmo Pedro que Jesus tinha dado a chave. É o mesmo Pedro que tinha falado que ele era o Cristo. E para o mesmo Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu Satanás que estava falando por Pedro, lisonjeamento falso, engano, que não queria Satanás que Jesus chegasse à cruz e nos trouxesse vida eterna e salvação. Então pode acontecer? Pode. Pode o Digo falar uma coisa bonita e depois uma coisa estranha? Pode. Pode Augusto dar uma boa opinião e depois uma ruim? Pode. Pode acontecer do Elias fazer isso? Pode. Pode acontecer sim. Porque nós estamos na terra. É você e eu, nós todos, que temos que estar cheios do Espírito e saber distinguir uma coisa da outra. Horas a pessoa acertou, glorificado seja o nome do Senhor. Horas falhou, repreende o inimigo. Mas que nós vamos chegar à conclusão da ressurreição no último dia, nós vamos. Está entendendo? Está entendendo? Amém. Agora, vai chegar um momento que a carne não vai mais agir em você e nem em mim. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tomar conta por completo de cada um de nós. E quando vai chegando esse momento, as falhas vão diminuindo. E a virtude vai crescendo. E as falhas vão diminuindo. E a virtude vai aumentando. A sabedoria e o entendimento em Deus vai crescendo.
E chegou já o momento, querido, de ligar e desligar no céu, de desligar na terra e desligar no céu também. Chegou o momento de ser igreja. Se alguém falhou, se alguém acertou, não é mais nossa questão. A questão é que Deus não falha. E Ele vive dentro de nós. Até eu sou uma pessoa que eu sei meu lugar. Eu sei que eu não sou aquela música, eu sei que eu não sou aquela cantora, sei que como pregadora minha memória às vezes falha feio comigo, sou ciente de tudo isso. Mas quando eu estou sendo usada por Deus, gente, falei ontem para o meu esposo, se eu erro a letra, se eu não erro, eu sei que Deus está tão dentro de mim que aquele erro da letra eu sei que é poder de Deus já. Eu quero que vocês tenham essa certeza. Quando Deus está te usando, quando Deus está ministrando através de você uma bênção, você não virá um vacilão na fé. Crê, somente crê. Porque se você deixar de crer naquele momento, tu afunda. Mas se você crer, você anda sobre as águas. Se você crê naquele momento, você anda sobre as águas. Lembrei da nossa conversa no carro. Quando o mar agitado estiver, aí tu vai andar sobre as águas. Você crê assim? Amém. Que o Senhor faça cada um de nós ter uma semana de vitória, de bênção, de conquista, de grandes realizações. Que o testemunho que você deu seja aumentado pelo poder de Deus, a facilidade de dar. Pastora Cláudia, que a oração que você fez hoje em todos possa realmente fortificar-se em cada um que você orou, e semana que vem você ter o dobro para orar, aleluia, durante toda a semana. Você que se desprendeu da tua casa, do teu passeio, da tua vida para estar aqui hoje, que Deus te dê 100 vezes mais em nome de Jesus Cristo. Estou feliz com a presença de todos e que o Senhor continue abençoando. Obrigada, querido. Eu vou só continuar falando aqui.